Imagine um mundo sem contas de luz, sem guerras por petróleo e com carros que flutuam como se fossem naves espaciais. Tecnologias assim existiram, mas foram apagadas da história. Hoje revelamos os segredos de inventores geniais cujas descobertas desafiaram as leis da física e pagaram com suas vidas. Prepare-se, essa é a história da energia livre, da antigravidade, que ninguém quer que você conheça. Charles Pogge não era um cientista, era um mecânico comum. Em 1933, descobriu algo revolucionário: vaporizar a gasolina antes da combustão. Seu carburador fazia um Ford V8 rodar 85 km com 1 litro, eficiência 10 vezes maior que os motores atuais. Após os testes públicos, o preço das ações do petróleo despencaram 40% em um dia. Mas em 1936, homens invadiram sua oficina, tudo foi roubado e Pogge nunca mais tocou no projeto. Hoje, motores têm eficiência inferior ao dos anos 30. Em 1977, Tom Ogle ligou um Ford Galaxy de 4 toneladas a um tanque de vapor de gasolina, sem carburador, sem injeção eletrônica. O carro rodou 55 km com 1 litro. Engenheiros inspecionaram e viram que não havia fraude. "Quero salvar o planeta, não ficar rico", disse. Mas quando recusou 25 milhões da Shell, processos falsos, investigações e um tiro misterioso o calaram. Mas ele não morreu. Sua morte aconteceu em 1981 e foi registrada como overdose, mas seu corpo não tinha drogas. O inventor que ameaçava trilhões sumiu. E o seu projeto? Perdido nos arquivos do Departamento de Energia. Em 1990, Stanley Meyer apareceu na TV com um bug movido a água comum. Seu segredo? Um eletrolisador de alta frequência que quebrava moléculas de H2O, com menos de energia do que a liberada. 83 litros de água dariam a volta ao mundo, ele disse. Engenheiros independentes testaram. O motor gerava 3 vezes mais de energia do que consumia. Mas quando Meyer recusou 1 bilhão de sheiks árabes, tudo desmoronou. Em 1998, durante um jantar com investidores, ele tomou um gole de suco e morreu em minutos. O irmão jurou que Meyer gritou "me envenenaram" antes de morrer. Seu laboratório foi saqueado e o bug da água virou lenda. Até hoje, físicos dizem que é impossível, mas ninguém explica por que a patente de Meyer foi classificada como secreta. Howard Johnson, um físico com 30 patentes, criou um motor magnético que desafiava a termodinâmica. Mesmo comprovado, seu laboratório foi roubado. Já Thomas Murray desenvolveu um dispositivo que gerava 50.000 watts do vácuo do espaço. Após ataques e traições, Murray morreu na miséria e ambos provaram que a energia infinita é possível, mas alguém a considera perigosa demais. Nos anos 80, Floyd Switch construiu o VTA, uma caixa do tamanho de um baralho que produzia 224.000 watts do nada. Quando tentou patentear, homens misteriosos o ameaçaram. Dias depois, Switch morreu de ataque cardíaco, após ser separado da esposa em uma ambulância. Seu equipamento, confiscado pelo FBI. E o pior, o VTA também levitava, sugerindo domínio sobre a gravidade. Nos anos 50, o físico Townsend Brown criou discos que levitavam usando campos eletromagnéticos. Seu modelo B2 chegou a Mach 3 em teste da Força Aérea. Mas em 1956, o Pentágono cancelou o projeto e enterrou as pesquisas. Brown foi ameaçado e sua equipe sumiu.
Anos depois, o mesmo padrão se repetiu com a doutora Ning Li, que recebeu $500 mil para as pesquisas de antigravidade e desapareceu por 13 anos. Quando reapareceu, foi atropelada por um carro sem placa. Sua pesquisa, perdida em um incêndio. Edwin Gray construiu um motor que gerava 7.000 watts com apenas 26 watts de entrada. Cientistas confirmaram, sua máquina realmente desafiava a física, mas em 1974, autoridades invadiram seu laboratório, confiscaram tudo e Gray foi encontrado morto. Seu crime? Criar energia limpa que ninguém podia controlar ou cobrar. Desde 1951, a Lei de Sigilo de Invenções permite ao governo esconder tecnologias que ameaçam a economia. Em 2010, 5.135 patentes foram classificadas, muitas sobre energia livre. Quem está por trás? Um governo sombra, não eleito, com seu próprio exército e orçamento ilimitado? O que a ciência oficial tem a dizer sobre tudo isso? Pogge registrou um carburador que prometia melhorar a vaporização do combustível. A patente existe e está disponível publicamente. Revistas automotivas mencionaram testes em um Ford V8, que teria alcançado 85 km com um litro. Pogge alegou que seus equipamentos foram roubados, mas não há registros policiais ou reportagens da época que confirmem isso. Não há dados de queda significativa nas ações de petróleo nos anos 30 ligada a Pogge. A Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial foram fatores muito mais relevantes para a volatilidade do mercado. Carburadores de alta vaporização eram propensos a superaquecimento e falhas mecânicas. A indústria priorizou tecnologias mais estáveis, como a injeção eletrônica, adotada décadas depois. Mesmo hoje, motores a combustão modernos alcançam no máximo 40 a 50 mpgs em condições ideais. A alegação de 200 mpgs é considerada fisicamente improvável por especialistas de engenharia automotiva. Após os anos 30, Pogge não continuou a desenvolver o carburador, e não há registro de ameaças ou perseguição. A patente descreve um sistema que usa vapor de combustível para aumentar a eficiência. Ogle afirmou que o Ford Galaxy percorreu 55 km com 1 litro de gasolina. Nenhuma instituição independente validou seus resultados. Não há registros técnicos detalhados, como dados de sensores ou medições de emissões. Tom Ogle morreu aos 24 anos devido a uma overdose de Darvon e álcool, conforme laudo do legista. Ogle tinha histórico de problemas pessoais, incluindo divórcio e dificuldades financeiras. Não há evidências de assassinato ou envolvimento de terceiros em documentos oficiais. Sistemas que usam combustível vaporizado são instáveis e perigosos. A indústria automotiva rejeitou a ideia por questões de segurança. Após a morte de Ogle, seu protótipo e notas realmente desapareceram, mas não há registro de confisco por autoridades ou empresas. Nenhum engenheiro ou empresa independente replicou seus resultados. Meyer descreveu um sistema de decomposição ressonante de água para produzir hidrogênio e oxigênio. A patente está disponível publicamente, mas nunca foi testada com sucesso por instituições independentes. Seu dispositivo usaria menos energia para quebrar a água do que é liberada na combustão do hidrogênio, violando a primeira lei da termodinâmica. Físicos e engenheiros apontaram que seu sistema não explicava como se superar as perdas energéticas inerentes à eletrólise. O MIT e outras instituições classificaram suas alegações como impossíveis pelas leis da física. Investidores o acusaram de vender licenças para uma tecnologia ineficaz. O tribunal considerou suas alegações enganosas e Meyer foi obrigado a pagar $25 mil em restituição. Meyer morreu aos 57 anos após um jantar em um restaurante. O legista concluiu que a causa foi um aneurisma cerebral. Apesar das alegações de envenenamento, não há evidências médicas ou forenses que apoiem essa narrativa. Familiares e amigos relataram que ele tinha histórico de hipertensão.
Nenhuma réplica do dispositivo de Meyer produziu resultados consistentes com suas alegações. O consenso científico é que sua tecnologia era fisicamente inviável. Não há registro de que petrolíferas ou governos tenham confiscado seu trabalho. Suas patentes permanecem públicas até hoje. Johnson registrou a patente para um motor de ímã permanente, que descreve um sistema usando arranjos magnéticos para gerar movimento. Ele exibiu protótipos que aparentavam funcionar sem entrada de energia externa, atraindo a atenção da mídia e de entusiastas. Físicos e engenheiros apontaram que seu motor violaria a primeira lei da termodinâmica. Nenhum laboratório independente conseguiu replicar os resultados de Johnson sob condições controladas. Johnson morreu em 2011 sem que sua tecnologia fosse adotada comercialmente. Sua história é citada em círculos de energia livre, mas não na literatura técnica. Murray registrou a patente para um dispositivo que capturava energia radiante do ambiente. Cientistas que examinaram seu dispositivo, como a Universidade de Utah, não encontraram evidências de uma fonte de energia externa. Suspeitou-se de fraudes, como baterias escondidas. Murray relatou que seu laboratório foi invadido e seu equipamento destruído, mas não há registros policiais ou documentos que comprovem isso. Murray morreu em 1974 e seu trabalho nunca foi validado. Teóricos sugerem que suas notas foram confiscadas, mas não há provas. Engenheiros apontam que seu dispositivo provavelmente usava radioatividade natural ou circuitos ocultos, não energia do vácuo. Sweet trabalhou como engenheiro na Aerospace Corporation e teve experiência com magnetismo e materiais ferromagnéticos. Ele afirmava que seu dispositivo extraía energia do vácuo quântico, Zero Point Energy, usando materiais ferromagnéticos polarizados. Relatos de testemunhas, como o físico Tom Bearden, descrevem o VTA alimentando cargas elétricas sem fonte convencional, mas nunca houve uma verificação independente por instituições científicas ou engenheiros neutros. O VTA supostamente produzia 224 mil watts com menos de 1 miliwatt de entrada, o que violaria a primeira lei da termodinâmica de novo. Nenhum laboratório independente validou essas alegações. Físicos apontam que o dispositivo provavelmente usava energia armazenada em materiais magnéticos, não energia do vácuo. Sweet alegou que recebeu ameaças e que seu laboratório foi invadido, mas não há registros policiais ou reportagens que confirmem esses eventos. Ele morreu de causas naturais, complicações cardíacas, segundo registros públicos. Teorias de assassinato carecem de evidências. Brown observou que capacitores carregados com alta tensão geravam um movimento em direção ao polo positivo, um fenômeno real, conhecido como efeito Bifröl-Brown. O movimento é causado por vento iônico, não por antigravidade. Brown trabalhou em projetos militares, como o projeto Winter Haven, que investigava aplicações do efeito para propulsão. Documentos desclassificados mostram que a Força Aérea dos Estados Unidos e a NASA estudaram o efeito para propulsão espacial, mas concluíram que era ineficiente para viagens práticas. Brown morreu em 1985. Seu trabalho é citado em teorias sobre antigravidade e UFOs, mas não há evidência que tenha desenvolvido tecnologia funcional. Ning Li foi uma física de destaque, com doutorado em física de materiais e trabalhos publicados em revistas como Physical Review. Trabalhou no Marshall Space Flight Center da NASA na década de 90. Ela propôs que campos magnéticos poderiam gerar campos gravitacionais artificiais, uma ideia baseada em extrapolações da teoria de Einstein. Ela recebeu $448 mil do Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 2001 para pesquisar efeitos de campo de força. Lee desapareceu do radar público após 2002, reapareceu brevemente em 2014, mas faleceu em 2021. Não há evidência que seu sumiço ou morte tenham ligação com a sua pesquisa. Gray registrou um sistema chamado eletroímã pulsante, que alegava converter pulsos elétricos de alta voltagem em energia mecânica. Ele demonstrou um veículo supostamente alimentado por seu motor eletromagnético. Isso foi relatado por revistas como Los Angeles Times e Popular Science.
Gray afirmava que seu motor produzia mais energia do que consumia, o que novamente violaria a primeira lei da termodinâmica. Físicos sugerem que o dispositivo poderia usar uma energia armazenada em capacitores ou efeitos de descarga elétrica, não energia livre. Engenheiros do MIT examinaram seu motor e concluíram que não havia evidências de violação das leis da física. Investidores processaram Gray, alegando que ele vendeu licenças para uma tecnologia que não funcionava. O caso foi resolvido fora dos tribunais, sem admissão de culpa. Em 1986, sua empresa, Evergrey Enterprises, faliu devido a dívidas e falta de comercialização viável de seus dispositivos. Gray morreu aos 73 anos por causas naturais, sem evidência de assassinato ou supressão violenta. Agora pare e pense. Seria mesmo possível que tantos inventores geniais, em países e épocas diferentes, todos tenham morrido de forma trágica e misteriosa, e ainda por cima tendo deixado para trás tecnologias que nunca mais foram vistas? Talvez tudo não passe de coincidência, exageros e mal-entendidos. Teorias nascidas do desejo de acreditar que há algo mais além do que a ciência nos permite ver. Ou talvez não. Talvez haja sim uma verdade escondida sob camadas de burocracia, interesses econômicos bilionários e leis secretas. Um mundo onde quem ousa quebrar a regra da física ou da indústria desaparece. Onde não basta inventar, é preciso sobreviver à invenção. A ciência oficial diz: nada disso funciona. Mas se não funciona, por que tantos projetos foram confiscados? Por que tantas patentes desapareceram ou foram classificadas? Por que tantos inventores acabaram mortos, isolados ou desacreditados? A resposta talvez esteja em algum porão de laboratório militar, ou talvez nunca tenha existido. No fim, não estamos dizendo o que você deve acreditar. Estamos mostrando o que aconteceu e o que talvez tenha sido apagado. O resto fica com você. Mas lembre-se, toda grande verdade começa com uma heresia. E às vezes a diferença entre loucura e genialidade é só o tempo. Se você acha que essas histórias merecem ser conhecidas, compartilhe esse vídeo e me diga, será que a próxima tecnologia revolucionária já foi inventada e enterrada? Veja esse vídeo sobre as supostas descobertas e estruturas gigantes encontradas debaixo das pirâmides do Egito. E não esqueça, deixe o like e diga pra gente sua opinião sobre essa treta com os inventores desaparecidos. Obrigado por ajudar o canal. Tchau!